Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Tudo jóia? Então vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho sobre a terceira semana das atividades complementares. Talvez não tenha ficado tão, né, tão claro ontem. Eu gravei o vídeo aqui, né? Então a gente tem um texto aqui, ó, né? The role of the social media durante a pandemia. Então a importância, né, da mídia social durante a pandemia. Então nós temos aqui um texto em inglês, tá? Eu sugiro que vocês tenham um tradutor. Seria importante ter um tradutor, seja o Google Tradutor. Depois eu até mostro aqui para vocês, né? Eu tenho aqui o Google Tradutor e até eu vou mostrar aqui agora para vocês, Então eu tenho o Google Tradutor aqui, eu uso ele sempre. Vocês podem utilizar ele, né? Ele tem várias funções, inclusive a função de ouvir, você pode ouvir a palavra, né? Você pode tirar foto, vamos supor, você tem um texto, você pode tirar foto do texto e sai a tradução. Então eu peço que vocês utilizem essa ferramenta aqui, é gratuita, vocês podem baixar também no celular de vocês, ou para quem estiver acessando através do computador, entra no Google e puxa lá, certo? Então tem essa opção também. Tá? Então vocês têm esse Google Tradutor aqui, que é uma ferramenta bacana, tá? Daí a gente volta, né, para onde a gente estava, que é a atividade complementar. Então você tem aqui o texto, certo? Então nós temos aqui esse texto falando justamente sobre a importância da mídia social na pandemia e temos o texto aqui, tá? Então, depois de traduzir esse texto, então a primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura e a tradução do texto. Aconselho fazer a tradução. Para o pessoal que está fazendo no caderno, tá? Que vai mandar a foto, o que eu sugiro? O pessoal que está fazendo no caderno e vai mandar a foto, eu sugiro que pelo menos a tradução coloque no caderno. Não há necessidade de copiar, certo? Mas como aqui está pedindo, primeiro, leia trechos do artigo que fala o papel da mídia social durante a pandemia. Então, se vocês quiserem copiar, fica a critério de vocês, tá? O texto é um pouquinho extenso, ok? Então, nós temos a 2 aqui, ó. Para facilitar o entendimento do texto, escreva o significado das palavras, expressões que fazem parte do mundo digital dos computadores e smartphones e que podem ser, tá, entendidas com base na temática do texto ou pelo seu conhecimento do mundo, tá? Então, vocês como usuário aí de internet, sempre utilizando aí as mídias sociais, o WhatsApp, Facebook, né? Então, nós temos aqui alguns termos específicos, né, que a gente observa a gente observa na utilização dessas mídias. Então nós temos o primeiro aqui, share, né, que seria compartilhar, interact with others, então a interação com outros, social platforms, né, plataformas sociais, temos source de information, informações de busca, means information, que isso aqui eu não conheço muito bem, publicidade, hashtag, tem a famosa hashtag, né, que a gente tem lá, hashtag, levantar hashtag de tal coisa. Nós temos também o pop-up, né, que é aquela parte do navegador onde você libera algumas coisas, algumas informações. Streaming service, tá? Lembra que no sábado eu fiz lá um streaming? Que o que eu fiz no sábado no letivo lá foi um streaming. Eu fiz uma transmissão, né, pelo YouTube do sábado, entertainment, né? Então, entretenimento. Daí 3,
Qual o principal tema do texto? Qual que é o principal tema do texto? Espera aí, gente, eu vou só mudar a posição. Tá? Qual o principal tema do texto? Certo? Então, vocês vão colocar aqui qual que é o principal tema desse texto. Certo? É o quê? É mostrar como que as mídias sociais estão ajudando nessa fase da pandemia? Seria isso? Mais ou menos? Tá? 4. Esse texto aponta uma mesma perspectiva sobre as mídias sociais que os outros textos deste material de língua inglesa. Então nós temos aqui, ó, edit your phone, tá? Edit your phone. Look up. Justifique sua resposta. Então, ó, este texto aponta uma mesma perspectiva sobre as mídias sociais que os outros textos. Então, desse material de língua inglesa, ou seja, vocês vão pegar desde a primeira atividade até essa terceira, que está seguindo uma mesma linha, entendeu? Vocês acham que a mesma perspectiva é colocada? Tá? Então tá, add that to your phone, adicionar no seu phone. Look up, acima, tá? Então vocês vão ver se a mesma perspectiva está sendo colocada em todos os textos que vem sendo trabalhado até agora, ok? 4. 5. Retire do texto 3 exemplos de como a tecnologia e as plataformas têm ajudado neste tempo de pandemia. Então, vamos assim pegar uma coisa prática que a gente utiliza de vez em quando, não é sempre, né? Que é a reunião do Meet, né? Que começou a ser utilizada agora nesse ano. O ano passado não se utilizava tanto porque o Estado não havia liberado essa plataforma. Eu, desde o ano passado, eu já utilizo a videochamada nas reuniões. Eu comecei o ano passado pelo Zoom com o terceiro colegial, tá? Então, eu já utilizo já desde o ano passado, certo? 6. A partir da leitura desses textos, os primeiros no caso, é os textos anteriores. The role of social media during a pandemic, né? A qual conclusão podemos chegar sobre o uso dos celulares, tecnologia, mídias sociais? É sempre ruim? É sempre bom para os usuários? Justifique suas respostas. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta que está sendo utilizada de forma muito difundida por nós, ainda mais nessa época de pandemia, aonde a gente não tem outra opção senão utilizar a tecnologia, né? Então, é ruim? É bom? Está sendo fácil? Tá? A 7, desculpa. A partir da leitura deste último texto, escreva pequenos textos em inglês para a imagem abaixo, considerando que tenha aparecido numa plataforma que você está usando e você vai deixar seu comentário a respeito dela. Então vamos supor que eu tenha colocado esse texto aqui no meu Facebook, tá? Então, nós temos aqui o texto. Daí vocês vão abaixo deixar os comentários de vocês. Como vocês deixariam esse comentário? Tá? Então nós temos o texto aqui. Mais uma vez, eu peço para vocês utilizarem o Google Tradutor, lembrando que, né, ainda fala sobre o Covid-19, que é um tema, acho que é o tema mais atual no mundo hoje, é o Covid-19, né? Então, de acordo com esse texto aqui, vocês vão, ó, escrever frases, pequenos textos em inglês para a imagem abaixo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu não vou fazer aqui, mas eu vou dar um exemplo, tá? Então eu vou lá no Google Tradutor. Espera aqui. Google Tradutor.
Então eu vou escrever aqui, ó. Peraí. Vou colocar em português. Vamos supor, devemos nos proteger e proteger quem amamos desta doença cruel. Gente, tem uns barulhinhos aqui, mas isso é normal, viu? Então nós temos aqui, ó, you must protect ourselves and thus we love from this cruel disease. Então façam isso, gente. Coloque isso daqui, ó. Essa tradução aqui, ó, já ajuda muito, entendeu? Então voltamos para lá, tá bom? Aqui. Então é isso, gente. Isso que é para fazer. Lembrando aí que o pessoal que vai fazer no caderno, se quiser copiar o texto, tudo bem. Agora, se não quiser, coloque somente a semana, né? O título do o enunciado, o título do texto, e já vai direto para a segunda. Lembrando sempre que quem está fazendo no caderno tem que colocar a pergunta e a resposta. Tá bom? Então é isso, gente. Pessoal, então vamos ver agora, tá? Continuando aqui, eu estou indo de trás para frente, viu? Eu fui na terceira semana e agora eu volto para a segunda. Então, esse segundo texto aqui, ele fala um pouquinho sobre a continuação do texto da primeira semana do complementar, que é os livros, né? Sobre os livros nos quais a gente pode fazer uma viagem pela leitura, tá? Então, nós temos aqui uma reportagem, um artigo falando sobre O Alquimista, que é o livro do Paulo Coelho, que é um escritor brasileiro, um best-seller, né? Um escritor que vendeu milhares de exemplares pelo mundo afora, tá? Ele não mora no Brasil, mas é famoso, né, no mundo inteiro. Então, aqui a gente tem uma leitura da Amazon, né? Uma leitura da Amazon, né? Uma observação, um texto falando sobre o livro, tá? Gente, isso daqui eu já comentei em aula com vocês, tá? Eu acho que tem até gravação, então eu vou só dar mais uma pincelada rápida mesmo, porque isso daqui já foi falado, tá? Acho que tem videoaula gravada aqui, se não me falha a memória, aonde eu esmiucei isso daqui com mais detalhes, certo? Então, nós temos o texto aqui, número 1, sabendo que o primeiro texto faz parte de uma revista americana e que estava na seção Cultura e que o segundo texto foi tirado do site da Amazon, empresa americana que chegou ao Brasil em 2012, quando vendia apenas livros eletrônicos, mas que depois expandiu seus negócios com a venda de livros físicos e outros produtos de inúmeras categorias. Responda as perguntas. Então, de acordo com essa leitura, né? Continua, a gente pode utilizar o tradutor aqui, tá? Já vou reforçando também essa ferramenta para que vocês possam utilizar ela, para que vocês possam explorar ela, tá? Porque a gente está no ensino remoto, então no ensino remoto a gente tem essa possibilidade de explorar as ferramentas que a internet nos dá, certo? Então a gente, né, continua com esse tema aqui, né, sobre as obras literárias e agora em especial a obra do Paulo Coelho, certo? E a gente continua aqui e as perguntas é relacionada a isso, tá? Então vamos lá, letra A, da número 1. Os dois textos têm a mesma função? Qual? Quais são as funções dos dois textos? Tá? A gente comentou isso também. Isso não foi gravado ou, entendeu? Foi gravado e a gente comentou bem a fundo. Os dois textos têm a mesma função? Quais são elas? Lembrando que a Amazon ela quer vender
e o outro ele quer divulgar, né? Ele tem mais a função literária, né? E a Amazon, ela tem a função de vender o produto, né? Letra B. O primeiro parágrafo do texto da Amazon tem o objetivo de apenas de descrever o livro ou não? Então vamos voltar aqui no texto da Amazon, tá? Tá aqui, já foi falado também. Tem gravação, tá? Ó, ó. Espera aí só um minutinho. Agora sim, ó. The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of others forever. O Alquimista de Paulo Coelho continua a mudar a vida de leitores para sempre. Então, essa afirmação aqui do texto, ela tem a função de que, né? Olha lá, o primeiro parágrafo da Amazon de apenas descrever o livro, ou persuadir, ou incentivar a pessoa a ler. Qual que é a justificativa? Letra C. Traduz a frase. The Alchemist by Paulo Coelho continua a mudar a vida de outros leitores para sempre. Então, O Alquimista de Paulo Coelho continua a mudar a vida de outros leitores para sempre. Pode-se dizer que ela foi usada como um elemento de convencimento? Explique sua resposta. Será que foi usado como elemento de convencimento? Porque será que isso é capaz? Será que se o cara ler esse livro aqui, isso vai fazer que ele tenha uma mudança de vida, uma mudança de comportamento? Não sei. Isso é muito relativo, né? Isso vai muito da pessoa. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês? Letra D. Ainda que implícita, lembre-se que implícita é aquilo que não que está nas entrelinhas, que não aparece de forma tão evidente, tá? Aquilo que é explícito, ele já aparece de forma bem evidente, aparece ali. Você faz a leitura e já percebe. Ainda de que implícita, qual é a mensagem de quem escreveu esse texto? Então, qual que é a mensagem? Letra E. As opiniões e os fatos dados fizeram você sentir vontade de ler o livro, O Alquimista? Daí é uma resposta pessoal. Por favor, não coloque sim ou não, tá? Gostaria que desse uma resposta mais elaborada. Daí aqui a gente tá. Veja alguns significados das palavras opiniões e fato. Isso daqui também deixei muito bem claro numa videoaula que eu fiz, tá? Tá bem lá, bem detalhado, tá? Então tá falando aqui, ó. Classifique as frases do segundo texto em fato ou opinião. Então isso daqui também eu já deixei muito detalhado numa videoaula. Vocês podem estar revendo essa videoaula aqui. Tá joia? Que tá tudo lá, certinho? Então tá joia. Então, qualquer coisa, estou aqui à disposição, ok? Bom dia, pessoal. Olha aqui de novo, né? Continuando aqui. É o seguinte, vamos lá. Agora a gente voltou para a primeira semana, tá bom? Da complementar. Então, na primeira semana também já foi gravado aula, também já foi explicado. Então, temos aqui o texto, né? Abaixo. A matéria da revista Wiki, né? Então, já foi falado desse texto, já falei para vocês que esse texto está falando de 10 livros que pode transportar ao torno do mundo, né? Transportar no sentido de fazer você viajar, né, pela leitura, tá bom? Então, temos aqui, lembrando sempre, utilizem o tradutor, tá? Que é uma ferramenta muito positiva para esse momento que a gente está vivendo. Então, utilizem o tradutor, tá joia? Certinho? Então, é isso. Então, nós temos aqui, né, essa leitura. Qual que é o tema central do texto, né? Já foi falado também numa videoaula, tá? O tema central do texto, falando sobre o quê? Sobre a possibilidade de viajar, fazer uma viagem em torno do mundo através da leitura, tá? 2. Neste primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores para lerem o livro por eles indicados? Então, vamos ver aqui, né? Primeiro parágrafo. While you're grounded and social distance, né? Além de você estar tendo que ser obrigado a viver no distanciamento social,
você pode ainda viajar o mundo através das páginas dessas obras, né? Geralmente em capítulos, né? Em caráter. Então, está falando aqui que através das páginas do livro você pode viajar. Então, neste primeiro parágrafo, qual o argumento? O argumento seria de que ao ler você consegue viajar. Viajar no sentido da imaginação, viu, gente? Lembrando sempre disso, tá? Terceiro, qual é a característica comum dos livros por ele indicado? Qual que é a característica comum? Né? A característica comum é a possibilidade de poder viajar, a possibilidade de poder fazer essa viagem, fazer essa viagem, essa possibilidade de ir além, tá? Daí nós temos aqui a 4. Você consegue identificar qual dos livros da figura a seguir foi escrito por um brasileiro? Quem é ele? Você já leu algum livro escrito por ele? Então, né, gente? Isso daqui a gente já comentou, né? Aqui até está com uma visibilidade ruim, mas já foi falado que é o Paulo Coelho, o alquimista. Então, gente, lembrando aqui, eu preciso corrigir isso. Aqui saiu a semana, saiu aqui na semana 1, saiu a semana, acho que a semana 2 também, tá? Então, é para fazer somente a semana 1. Isso daqui foi erro na hora de postar o arquivo. Então, vocês vão fazer somente a semana 1. Para aqueles que preferem, que vão fazer no caderno, tá? Então, lembrando que sempre colocar a semana, o cabeçalho, e colocar aqui, né, o enunciado. Não precisa copiar o texto, tá? Perguntas e respostas, ok? Então é isso, tá? Aí, como a gente já fez essa análise de trás para frente, então fica mais fácil, né, a gente, como é que fala? A gente, ai meu Deus do céu, a gente fazer essa dedução, né? Mas é isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Só me chamar.